Boa tarde, guerreiro. Boa tarde, guerreira. Graça e paz. Espero que você esteja bem. Desde já, peço para que você se inscreva no canal, sim, compartilhe e até mesmo assim que você possa bradar aí do outro lado, deixar que a graça de Deus, deixar que o Espírito Santo possa falar com você através dessa palavra. Sim, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 26, que diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É uma passagem muito conhecida, né? Depois você pode ler com calma. Se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 16. No versículo 16 vai até o versículo 40. Isso, vai até o versículo 40. Aí depois você pode acompanhar, você pode ler com mais calma toda essa trajetória, todo o contexto desse versículo no qual eu estou querendo compartilhar com os irmãos. Sim, de fato, eu vou contar também, vou dar um spoiler aqui e até mesmo assim passar por cima, bem resumidamente, sobre a história. Apesar que você, deve conhecer sem sombra de dúvidas. Paulo e Silas foram presos. E de fato, eles foram presos injustamente. É nesse ponto que eu quero levantar, nesse ponto que eu quero até mesmo, que eu fui inspirado pelo Espírito Santo, de fato, compartilhar essa passagem, exatamente essa passagem. Eu estava conversando com o Eterno, estava conversando com Deus e pedindo: Senhor, me ilumina, Senhor, me dá uma direção, me dá um norte, me guie, Espírito Santo. E quando a gente se coloca na brecha, quando a gente se coloca debaixo da graça, o Senhor vem e brada o nosso coração. O Senhor me falou da seguinte maneira, para ministrar até o seu coração, que o Senhor nos coloca perante situações difíceis, situações que vai levar eu e você, de fato, confiar nele, de fato depositar a confiança nele. E por mais que não merecemos tal situação, porque Paulo e Silas não mereciam. O contexto, a história em si fala que Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma mulher, de uma escrava, de algumas pessoas. E aí acabou o lucro deles e eles ficaram irritados, ficaram bravos, ficaram revoltados com Paulo e Silas. Aí nisso levaram eles às autoridades e pediram para que eles pudessem ser presos, e de fato aconteceu isso. Foi justo? Foi justo? Não foi justo. Não foi algo justo. Mas aí que está, guerreiro e guerreira do Senhor. Quantas coisas eu e você faz que a gente está no nosso alcance, a gente vai e faz. É ou não é? E depois a retribuição não vem. Depois a recompensa, assim, vou colocar aqui entre aspas, não vem. Não que a gente busca fazer por algo já esperando uma certa recompensa, mas a gente, de fato, por ser humano, a gente pelo menos espera uma gentileza. Mas não é assim que funciona, não é verdade? A gente acha que, nossa, a gente está fazendo a obra do Senhor, a gente vai ser bem visto, a gente vai ser... Nossa, tem muitas pessoas que pensam assim, infelizmente, eu quero ser bem claro contigo. Muitas pessoas que fazem a obra do Senhor esperam aplausos, espera aclamações. Nossa, olha lá, que lindo, que fantástico, que é isso, que é aquilo, que homem, que mulher de Deus. Não se engane com isso. Quem busca isso não busca
senão o próprio ego, a própria glória. E se de fato você está nesse caminho, guerreiro e guerreira do Senhor, recomece, porque tá errado o negócio aí. Porque quando a gente faz a obra pro eterno, né, quando somos instrumentos, quando somos usados na mão de Deus para um bem, acontece exatamente isso que Paulo e Silas viveram. Eles foram presos, eles apanharam antes e foram presos. Mas olha só que ponto interessante também que eu quero levantar. Eles glorificaram. Talvez eu, né? Talvez você, a gente poderia até mesmo estar reclamando. Poxa vida, fui lá, expulsei o demônio da mulher e acabei me lascando. Nossa, que Deus é esse? Que Deus que me abandona? Nossa, estou fazendo a obra e eu estou só tomando na cabeça. Essa é verdade, até mesmo peço até desculpa pela expressão, mas de fato, quantas vezes eu e você vai pregar a palavra e a pessoa não aceita e a gente ainda é xingado, muitas vezes é mal visto. Olha lá o santinho, olha lá a santinha, olha lá o certinho, olha lá, ela pecou horrores e agora quer ser o santinho, quer ser a santinha. Olha lá, bebia mais que o carro, agora olha lá. Mas de fato, o mundo não conhece a palavra, o mundo não conhece a Cristo, mas eu e você conhecemos e a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode dar ouvidos a esse tipo de conversa, a esse tipo de palavra. Pelo contrário, Paulo e Silas escutaram. Quantas coisas os dois não escutaram? E de fato eles continuaram firmes. De fato eles continuaram perseverando. Eles poderiam até mesmo fugir, eles não fugiram. Olha só outro ponto interessante. Então não fuja da obra, não fuja do seu chamado, não fuja de uma perseguição, não fuja de ser caluniado, não fuja sim das pessoas levantarem falso testemunho contra você. Não fuja, por causa que é aí que eu e você vamos viver coisas extraordinárias. Eu tenho uma frase que eu vou compartilhar com você. Quer viver aquilo que ninguém vive? Então é necessário fazer aquilo que ninguém está fazendo. Então, faça isso. Se de fato você está disposto a viver aquilo que ninguém está vivendo, faça o que ninguém está fazendo. Paulo e Silas fizeram isso. E mais um pouquinho adiante a gente vê Paulo e Silas preso e todo machucado. Preso e todo machucado. Aí eu pergunto a você, será que de fato valeu a pena ter expulsado o demônio lá da mulher? Uma boa pergunta, né? Porque em vez de eles ser recompensados ou até mesmo assim ser reconhecidos, pelo contrário, eles foram presos, sem contar que apanharam. Mas olha só um outro ponto que eu quero levantar que é muito interessante. Tudo, como diz a palavra de Deus, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo e Silas, de fato, eram, né? Eles amavam o Senhor. Agora, na glória de Deus. Então imagine os dois lá. Imagine os dois. Meu Deus, que experiência. Que, de fato, experiência fantástica. Que amor é esse? Que prova de amor? Não, Senhor, a gente fez a obra, a gente estava pregando e a gente estamos aqui e a gente não se importa, porque se é para passar por amor, vamos passar. E olha só que incrível
Quando a gente não reclama, quando a gente percebe que o amor que está em nós é maior do que qualquer coisa, porque até mesmo a palavra do Senhor vai nos ensinar o que pode nos separar do amor do eterno. Nada, a dor, o frio, a fome, nada, nada. A nudez, a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, de fato, guerreiro e guerreira do Senhor, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito. Então, você que está vivendo uma situação difícil, você que não está entendendo, poxa vida, tenho adorado, tenho glorificado, estou indo no culto, estou perseverando, estou orando, nossa, eu estou querendo acertar na minha vida, já me reconciliei com Jesus, já me reconciliei com Deus, e as coisas parece que não andam, parece que as coisas não vai, parece que as coisas, nossa, só pedrada, só pancada, só porrada. Agora que você está no propósito, agora que você está no caminho, agora que você está sobre a graça de Deus, e eu te digo mais, você vai viver milagres como Paulo e Silas viveu, porque um pouquinho mais para frente, depois você pode ler com calma, com atenção, deixar o Espírito Santo falar dentro do seu coração, que essa situação que você está vivendo há um propósito para que você possa glorificar e exaltar esse Deus, porque foi assim que aconteceu com eles. Foi assim que aconteceu com eles. Lá por volta da meia-noite, eles começaram a glorificar, a exaltar, a louvar. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Mas olha só que loucura. Como adorar a Deus numa situação difícil, como adorar a Deus passando fome, como adorar a Deus passando frio, como adorar a Deus na situação que muitas vezes eu e você passamos, como adorar a Deus chorando, com o coração destruído, como adorar a Deus. Às vezes você recebeu uma notícia, você está sendo demitida. Talvez você recebeu uma notícia do seu esposo, da sua esposa, você, estou indo embora. Talvez você de fato assinou o seu divórcio já. E como adorar a Deus nessa situação? Como adorar a Deus quando você é traído, quando você é decepcionado, quando você é frustrado, porque você esperava algo e não aconteceu? Como adorar a Deus? Aí que está. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, se de fato se eu e você amar a Deus sobre todas as coisas, vamos adorar. Simplesmente adorar. Mas tá difícil, vou adorar. Mas tá complicado, vou adorar. Tô chorando, vou adorar. Não estou entendendo, vou adorar. A empresa está falindo, vou adorar. Fui demitido, vou adorar. Fui traído, vou adorar. Fui frustrado, vou adorar. Fui decepcionado, vou adorar. Não estou compreendendo absolutamente nada. O que eu vou fazer? Vou adorar. Logicamente, obviamente, né, que nessa situação aconteceu um milagre sobrenatural e até mesmo de fato, né, óbvio, para ser um milagre tem que ser sobrenatural. Mas veja só que interessante, foi abalado, as estruturas do cárcere foi abalado. Então, guerreiro e guerreira do Senhor, a sua adoração é através da sua adoração, da sua entrega, das suas lágrimas para o Senhor. Tudo está dando errado, mas continue adorando, continue glorificando, continue exaltando, porque existe um Deus
que vai fazer as cadeias serem abaladas. Sim, assim como Paulo e Silas, sim, a cadeia onde eles estavam foram abalados, como diz a palavra aqui, ó, veja só aqui, ó, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Entende uma coisa, que é através da adoração que as portas vão se abrir. É através de uma adoração sincera. Fala, Senhor, eu não estou entendendo. Talvez o Senhor te tirou de um lugar. Talvez o Senhor permitiu você ser mandado embora, para você ir para um outro lugar, para você entrar em uma outra empresa, e você está às vezes decepcionado, talvez você está frustrado, talvez você está se perguntando como eu vou pagar as contas agora. Fique em paz, fique tranquilo e tranquila, pois o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Talvez você está decepcionado com esse relacionamento frustrado. Fique em paz, pois se o Senhor está te livrando, se o Senhor está te afastando e afastando também a pessoa de você, porque de fato o Senhor vai te trazer. Não vou falar coisa melhor. O Senhor vai proporcionar você viver coisas em outro relacionamento. Um detalhe muito interessante. Se você está no seu casamento, não separa, não. Deus não agrada o coração de Deus separar do casamento, não. Mas se o divórcio já foi assinado, se realmente já foi o fim, não tem o que fazer, né? A gente tem que estar com os olhos bem abertos perante a nossa realidade. Qual a nossa realidade? Nossa realidade é essa, então pronto, não tem o que fazer. Talvez você esteja sofrendo, poxa, que decepção. Mas fique em paz, fique tranquilo, sofra esse luto, viva esse luto. É necessário, importante, porque após o luto, olha só que interessante, após o luto vem alegria. Após tudo isso que você está sentindo, vem alegria, vem um conforto. Mas como assim? Sim, depois da prova, vem alegria. Porque o Senhor está te fortalecendo, o Senhor está te estruturando. Eu tenho o costume de dizer, não é que o Senhor está preparando a vitória já está pronta. Não, a sua bênção já está pronta. Quem precisa estar preparado é você. Pois se você chegar lá e não está preparado, a bênção se torna maldição. Aquilo que era para ser vitória se torna derrota. Então, guerreiro e guerreira, se prepare. Deixe o Espírito Santo transformar você. Deixe o Espírito Santo irradiar você. Deixe o Espírito Santo encher você. Não fique de fato assim tão preocupado. Poxa, o que eu vou fazer? Não, o que vai ser da minha vida? A sua vida vai ser bênção, como já é bênção. Apenas confie, pois o Senhor vai permitir situações como permitiu Paulo e Silas viver, para que de fato eu e você possamos confiar no Eterno, para que de fato eu e você possamos entender que tudo tem um propósito, como eles tiveram um propósito. Talvez se eles não tivessem sido presos, se eles não tivessem sido apanhados, eles tomaram uma surra violenta. Se tudo isso não tivesse acontecido, talvez logo mais para frente, que eu acredito que se você vai ler, o carcereiro não ia ter um encontro com o Eterno. Percebe-se que é uma junção, uma ligação
de peças assim que vai ligando e o Senhor vai proporcionando e vai fazendo a gente entender, poxa, se eu não tivesse ido, não teria acontecido, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse agido, não teria acontecido. Então percebe, tudo tem um propósito. Depois o carcereiro teve encontro com Jesus. E o detalhe, não foi somente ele, toda a casa dele. Percebe que o Senhor apresenta situações, permite situações na minha vida, na sua vida, para que possamos ficar mais perto dele. E uma outra coisa também, percebe em detalhes que talvez uma pessoa precise de uma palavra onde você está, uma pessoa precisa de exemplos, de saber que é possível ser de Deus e viver nesse mundo. Porque hoje em dia, eu estava comentando esses dias com alguém que de fato as pessoas esperam chegar sexta, sábado, domingo para fazer o quê? Para beber, para sair na balada. E aí chega na segunda-feira, o que você fez? Bebi. O que mais? Ah, bebi. Ah, o que mais? Ah, bebi. Meu, de fato isso é vida. A melhor escolha sua é a vida com Cristo. Saber curtir saudavelmente, com a família, numa festa familiar. Se perguntar, comece a perguntar, será que de fato o Espírito Santo está se agradando com a roupa que eu estou vestindo? Será que de fato o Espírito Santo está se agradando os lugares que eu ando frequentando? Será que de fato o Espírito Santo está se agradando com o meu comportamento, com as minhas falas, com o meu pensamento? Guerreiro e guerreira do Senhor, o grande propósito dessa mensagem é entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Será que eu estou sendo luz? Ou será que eu estou sendo treva na vida das pessoas? Para onde eu estou levando as pessoas? Para perto de Deus? Ou não estou dando nenhum testemunho para Deus? Porque imagine eu, guerreiro e guerreira do Senhor, eu postar algo lá na balada, na sexta, no sábado, e depois postar algo da igreja. Contra testemunho totalmente. Esse é o evangelho, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Talvez você não goste, mas a palavra de Deus não é para agradar todo mundo, é para agradar exatamente aqueles que desejam viver uma vida com Cristo. Como você pode fazer coisas, eu também, né? Eu vou me colocar como eu posso, como nós podemos fazer coisas que desagradam a Deus. Então chegamos de um ponto que a gente tem que repensar os nossos atos, nossas atitudes, a fim de que possamos nos corrigir. Aqui ninguém é santo, aqui ninguém é certinho, não. Mas é que a gente possa ter esse desejo, essa entrega, essa busca e de fato a gente que possamos de fato entregar a nossa vida a Jesus, como várias pessoas entregaram e mudaram. O carcereiro entregou. Muitas outras pessoas entregaram a vida a Jesus. Hoje em dia muitas pessoas estão mudando também com a graça do Eterno. Guerreiro e guerreira do Senhor, que possamos deixar que a graça do Espírito Santo possa invadir a nossa história, a nossa vida. Sim, e que possamos entender que todas as situações existe um propósito com Deus. Deus quer nos falar de um jeito, Deus quer nos mostrar algo. Não se revolte. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando.
De fato, eu não sei, mas Deus sabe. Eu perdi um filho, perdi uma filha, perdi um esposo, perdi a minha esposa. Perdi a minha empresa. Perdi meu carro, minha casa. Guerreiro, nada nos separa do amor de Cristo. Podemos perder tudo aqui nessa terra, menos a presença de Deus. Porque se a gente perde a presença de Deus, aí sim, aí a coisa começa a ficar feia. Aí a coisa começa a lascar tudo. Porque Deus é tudo para mim. Deus é tudo para você. Eu não sou perfeito. Não sou perfeito. Tenho os meus efeitos, tenho os meus erros. Mas a minha sede por Ele é grande. A minha vontade de ser dele é grande. Minha vontade de construir uma família na presença dele é grande. É isso que eu quero, caminhar com ele. E que ele possa me corrigir dia após dia, que ele possa puxar minha orelha quando for necessário, quando eu estiver orando pouco, o Senhor possa invadir meu coração, invadir minha alma e falar assim: vem cá, filho, vem cá, filha. É desse jeito que o Senhor quer eu e você. O Senhor quer nos amar dia após dia. O Senhor quer nos confrontar dia após dia. Confiar nele. Que eu e você possamos confiar nele. Sim. E assim, eu e você vamos viver o que poucos conseguem viver. Porque aqueles que confiam, a gente começa a caminhar assim. Colocamos o pé e ele coloca o chão. Guerreiro e guerreira do Senhor, Deus abençoe, graça e paz, fique na benção. Um dia, uma noite, uma tarde, uma manhã, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, abençoada em nome de Jesus.